Além de Lucas Paquetá, o Flamengo quer fazer outra grande contratação nesta janela de transferência e fez uma consulta por Luiz Henrique, jogador que foi campeão da Libertadores pelo Botafogo e atualmente está no Zenit. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre a saída de Michael, que foi travada no Mengão por conta de pagamentos de luvas. Vou falar do retorno do time principal e o jogo de hoje contra o Vasco da Gama. Eu estou chegando com o caminhão de notícias e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria chamar sua atenção. Você que não é inscrito no canal, tá vendo o botão aqui escrito inscreva-se? Se esse botão estiver ativo, inscreva-se. Para você, é porque você não é inscrito. Queria que você clicasse nele, se inscrevesse no canal, acionasse o sino da notificação. Isso é muito importante para a gente. Se você não é inscrito, eu vejo que muitas pessoas assistem os vídeos, porém não são inscritas. Então eu queria que você clicasse, se inscrevesse no canal, acionasse o sino da notificação e todo mundo que já é inscrito não esquece. Deixa aí o seu like, porque vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando do jogo de hoje, porque a bola rola para Flamengo e Vasco no Maracanã. É a reabertura do Maracanã, o primeiro jogo em 2026, o Maracanã que esteve fechado desde lá do jogo do Zico no ano passado. Passou todo esse período aí, fechado, tem uma reforma no gramado e hoje será o primeiro jogo oficial, partida entre Flamengo e Vasco. Ontem a comunicação do Flamengo anunciou que o goleiro Andreu e o zagueiro Vitão serão apresentados a torcidas antes da partida. Então, os dois jogadores ali serão oficialmente apresentados. O Vitão, quem sabe, pode até estrear hoje como titular. Lembrando que o retorno do time principal foi uma decisão ali do presidente BAP, junto com a comissão técnica e com o departamento de futebol, e 5 jogadores que faziam parte daquela equipe da categoria de base que estava jogando no Carioca treinaram ontem entre os jogadores principais. São eles o zagueiro Iago, Daniel Salles, lateral direito, Pablo Lúcio, o volante Guilherme e João Camargo, o atacante. Informação trazida ontem pelo Gabriel Orfão, que o técnico Felipe Luiz aproveitou esses jogadores e treinou com eles ontem junto com a equipe principal, já pensando aí deles estarem à disposição no jogo de hoje. Falando um pouco sobre esse jogo de hoje, o goleiro André não pode jogar porque não teve o nome publicado no BIRA, Teria que ter sido publicado no BIRA até ontem, porém ontem era feriado, no Rio de Janeiro. A tendência é que a gente tenha aí, quem sabe, a estreia do Vitão, ou tem pelo menos aí o Vitão à disposição do técnico Felipe Luiz para jogar, caso seja preciso e necessário. Uma outra coisa que eu preciso falar é que até ontem, antes de anunciar que o time principal iria jogar, tinham 30 mil ingressos vendidos. Então, eu acredito que hoje a gente chegue a 45, 50 mil ingressos vendidos. Vamos ter aí casa cheia. Primeiro jogo do ano da equipe principal já começa com um clássico contra o Vasco. O Vasco vem muito mais embalado. O técnico Fernando Diniz está usando a equipe principal do Vasco desde o primeiro jogo do Campeonato Carioca. O Vasco, que semelhante ao Flamengo, teve as férias mais curtas, O Vasco jogou até o dia 21 de dezembro. O Flamengo jogou até o dia 17. O Vasco jogou até o dia 21, quando disputou a final da Copa do Brasil contra o Corinthians, perdendo o jogo no Maracanã e deixando de ser aí campeão, sendo vice-campeão da Copa do Brasil naquela ocasião. O técnico Felipe Luiz deve levar todo mundo para a partida. Hoje havia um treino marcado pela manhã e um treino marcado pela tarde. Esse treino não vai acontecer. O que vai acontecer hoje é uma avaliação do departamento médico. O departamento médico vai avaliar todos os jogadores. E aí vai fazer uma avaliação assim, fulano, vou dar um exemplo, o Arrascaeta. O Arrascaeta está assim, ele pode jogar 10 minutos, ele pode jogar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, ele pode jogar um tempo, ele pode jogar 2 tempos, ele pode jogar 80 minutos, 70 minutos. Vai dar para um departamento, para a comissão técnica, a minutagem. Cada jogador pode jogar. Lembrando que o Flamengo teve que tomar uma medida aí quase que de emergência, por conta da má fase aí que vem no Campeonato Carioca. Então, só para eu poder explicar a vocês, deixar vocês por dentro de tudo, é isso. Hoje, todos os jogadores do elenco principal vão passar por uma avaliação do departamento médico e aí o departamento médico vai combinar ali com a comissão técnica quem pode jogar e por quanto tempo pode jogar.
cada jogador. Vamos ver aí como é que vai ficar a situação do time e vamos ver como é que vai ficar a situação de cada jogador e torcer para que o Flamengo hoje faça o grande jogo, ganhe do Vasco, porque ganhar do Vasco é muito bom, mas além disso, para poder afastar aí essa crise ruim, essa raia ruim aí que está rondando o Flamengo nesse campeonato carioca. Antes de eu falar sobre contratação de Pará Aeroporto, saída de Michael Travado e novidades sobre Paquetá, deixa eu falar. Bom, vou mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre a situação do Michael, porque a informação trazida ontem pelo Renan Moura é que o jogador não quer abrir mão dos 2 milhões de reais que teria para receber do Flamengo de luvas. E por conta dessas luvas, a negociação com o Santos está travada. O jogador que despertou o interesse do Peixe, inclusive já vinha conversando com o Neymar, já vinha conversando ali com o Gabigol. Há quem dizia até que o Michael estava organizando uma mudança para a Baixada Santista já. Porém, existe ali uma luva. Quando ele veio do Al-Hilal para o Flamengo, ele veio de graça. Então, o Michael ele recebe o salário, mais um percentual ali dentro do salário, que são as luvas que o Flamengo paga para o jogador. Esse valor, no total, até o final do contrato, gira em torno de 2 milhões de reais. Então, por conta desses 2 milhões de reais, o Michael ainda não saiu do Flamengo, porque ele quer receber esses 2 milhões, o Flamengo não quer pagar esses 2 milhões, o Santos também não quer assumir essa dívida, e por conta disso, o jogador está permanecendo no Mengão. Vamos ver como é que vai ficar a situação do Michael, vamos ver como é que vai se desenhar tudo isso e vamos esperar para ver se essa negociação ela vai para frente ou não. Por falar em negociação que vai para frente, deixa eu falar sobre Lucas Paquetá, porque a tendência é que as negociações se voltem a intensificar agora, a partir de hoje. Ontem o presidente BAP teve no Ninho do Urubu, já tem aí uma segunda proposta meio que preparada para apresentar para o West Ham, e a ideia do Flamengo é justamente essa, intensificar e acelerar as negociações. Ontem o Paquetá teve no CT do West Ham, conversando com o treinador, meio que colocando uma pressão também para sair do West Ham. E assim, gente, a ideia é essa, assim. Paquetá pressionando de lado, o Flamengo aperta do outro e vão embora até que essa negociação ela se conclua. Aí há um otimismo dentro do Flamengo pela contratação do Paquetá, porém, depende aí da boa vontade dos ingleses em querer negociar o jogador. O jogador tem uma multa rescisória. Os ingleses, a princípio, pediram 60 milhões, caíram para 40, subiram para 45 de euros. Então, o Flamengo vai aí tentando, não se mostrar muito afobado na negociação para não pagar tão caro. Vai tendo mais ou menos aquela estratégia que teve com o Jorge Carrascal na última janela. O Carrascal seria o primeiro e foi quase que o último contratado, que ele não vai, até que foi e o Carrascal veio para o Flamengo. A ideia do Flamengo com o Paquetá é justamente essa, por se tratar de uma negociação muito grande, por se tratar de valores muito altos, o Flamengo tenta enxugar o máximo possível para investir, gastar não, porque o Paquetá não é gasto, é investimento, para investir menos possível e conseguir trazer o jogador. Bom, vamos mudar o assunto, vamos falar agora sobre Luiz Henrique, informação do Bruno Castanha, que o Flamengo fez uma sondagem ao Luiz Henrique do Zenit. O que acontece, gente, é o seguinte, o Flamengo quer ter seguro ali 2, 3 times para poder disputar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E enxerga o Luiz Henrique como o cara que chega para mudar o patamar do ataque do Flamengo. Jogador versátil, joga pelo lado do campo, joga muita bola, jogou muito no Botafogo, jogou muito no Fluminense, jogou muito na Europa e está jogando muito no Zenit. Tanto que, você viu, o Gerson foi para o Zenit e o Gerson parou de ser convocado para a seleção. O Luiz Henrique foi para o Zenit e continuou sendo convocado pela seleção brasileira, de tanto que ele se destaca lá. E quando ele joga pela seleção, ele também se destaca. A informação é que o Flamengo fez uma sondagem pelo jogador. Óbvio que é uma negociação, sempre para negociar com o Zenit é negociação complicada, é negociação difícil, é negociação que não sai fácil. Então, assim, não é uma coisa que você vai resolver fácil, não é uma coisa que você vai resolver rápido, mas o Flamengo já fez uma sondagem pelo Luiz Henrique. A informação trazida aí pelo Bruno Castanha. É claro que uma sondagem
é uma sondagem, meio que para saber quanto é que o jogador queria ganhar para poder voltar, meio para saber quanto é que o Zenit queria para poder vender o jogador. Não é uma negociação fácil, a gente sabe que eles sempre fazem jogo muito duro, e diferente do Gerson, que estava um pouco sem clima lá no Zenit, o Luiz Henrique, o que me parece, é muito querido lá. Então, assim, não vai ser fácil para os caras liberarem ele. O Flamengo fez uma sondagem, vamos ver se essa sondagem o Flamengo consegue transformar em um negócio e trazer um jogador. Você queria ver o Luiz Henrique no ataque do Flamengo? Queria saber a sua opinião. Você acha que é uma contratação que elevaria o patamar do Flamengo, que subiria o patamar ainda mais do ataque do Mengão? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando que o seu comentário é muito importante para todos nós. E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, você já sabe, tem um botão aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!